Por que ler Mário Ferreira dos Santos hoje? Por todos os motivos. Mário Ferreira dos Santos foi o sujeito que mais compreendeu Pitágoras, Platão e Aristóteles na história da filosofia. E não só esses três, como também o movimento escolástico, o movimento moderno e contemporâneo. Mário foi extremamente atualizado em toda a bibliografia filosófica e científica que se produzia na Europa, e também na Ásia. O que significa que tem autores que nem chegaram no Brasil ainda como traduzidos e o Mário já estudava eles e apresenta suas teorias. Então ele abre para o seu leitor um patrimônio histórico da história da filosofia de modo universal e total. Não exaustivo, é claro, mas muito, muito, muito suplementar ao estudo que o seu jovem leitor pode acessar e tentar compreender. O que significa que em matéria de hermenêutica, de interpretação, de pesquisa histórica e de análise, ele é o nota 10. Mas eu diria que isso não é suficiente. O Mário ele não só faz uma exposição, mas ele também faz a dele. A exposição do que ele aglutinou em mais de 20 anos de estudo em filosofia e é apresentado numa obra monumental. Então, estudar o Mário Ferreira dos Santos é, primeiro, poder ter a dignidade de dizer que o Brasil teve um filósofo de envergadura universal e não apenas paroquial, estadual, municipal. Esses filósofozinhos de merda, como Paulo Giraldelli, Pondé, Karnal e a corja toda. Tivemos um filósofo de verdade, um filósofo em atividade, um filósofo que fez uma obra importante, que mesmo que não seja conhecida por culpa do próprio país, não culpa dele, permanece oculta. E não só isso. O estudante de Mário Ferreira dos Santos tem o prazer de acessar toda a história da filosofia e numa análise hermenêutica muito bem estruturada que foi conjurada, vamos dizer, na década de 50 e 60 e estudos que chegam na mesma conclusão que ele apareceram coisa de 20, 30 anos ou até 40 anos depois. Então, é só para você ver o tanto que esse homem estava à frente, não só das pesquisas do seu país, mas das pesquisas do mundo inteiro. E como se isso já não fosse o suficiente, ele permite ao seu estudante, ao seu leitor, acessar todo um sistema complexo de desenvolvimento filosófico que é originalmente dele e que traz muitas positividades na hora que se aplica ao estudo de outros temas e de outras filosofias. Então, isso aqui já é para dar uma ideia do tamanho que esse homem é. E agora a pergunta subsequente vem e ela diz o seguinte, como ler então Mário Ferreira dos Santos? Como se estuda a obra dele? Veja bem, essa molecada de hoje em dia, que está acostumado com Google, com internet, se você entrega uma enciclopédia da Barça para ela consultar e estudar, ela não vai conseguir se virar com o livro. Até porque raramente pega num livro físico, só em livros em PDF. E também não está acostumada a fazer essas pesquisas. E por que eu estou falando isso? Porque a obra do Mário Ferreira dos Santos ela não foi escrita como a obra dos outros filósofos, ela foi escrita em formato de enciclopédia. O que significa que ela tem uma estrutura que tem que ser respeitada para o bom entendimento do tema e também uma ordem de leitura. E a ordem de leitura não é uma ordem que eu proponho, mas é uma ordem que o próprio Mário propôs. E propôs no sequenciamento das publicações dos livros. Então, como ler Mário Ferreira dos Santos? Leia livro por livro, do volume 1 até o volume 40º, sei lá qual, acho que tem uns 48 mais ou menos, 50. Leia eles um atrás do outro. Porque o conhecimento do primeiro é pressuposto no segundo, o conhecimento do segundo e do primeiro é pressuposto no terceiro e assim por diante. Tá certo? E desse modo convém dizer a estrutura da enciclopédia. Bom, é dividida em 3 fases. A primeira são 10 volumes, 10 livros, da filosofia e cosmovisão até a filosofia concreta. Você só entende a totalidade da filosofia concreta se você ler os 9 volumes anteriores. A segunda fase é a fase de aplicação de fórmula. Ela não é tão essencial. Então, quando tu for estudar um tema, você pode, por que o Mário pensava desse tema?
Você vai se recordar dos livros que você leu da fase 1, mas existe um desenvolvimento mais profundo na fase 2. Então você pode ler eles assim, tá certo? Com exceção de 3 livros: Pitágoras e o Tema do Número, o 1 e o Múltiplo em Platão, e Aristóteles e as Mutações. Esses 3 já estão muito vinculados com a filosofia concreta, você pode ler até logo em seguida dela. E, por último, a Mathesis Megiste, que é a reconstituição do pensamento pitagórico com a filosofia concreta, e eu digo que ele só conseguiu fazer isso por causa da filosofia concreta. Vem também a mesma sequência, do livro 1 da Mathesis até o último. Tá certo? E convém dizer isso porque algumas pessoas estudam Mário Ferreira dos Santos pelo Olavo. Está errado, porque o Olavo faz uma bagunça com os livros do Mário. Se você pega a lista da ordem de leitura do Olavo, é toda deturpada. Então ele começa com filosofia concreta. Olha, você já não vai entender ela sem o conhecimento dos outros 9 livros. E a filosofia concreta pressupõe esse conhecimento e não o explica. Depois, o segundo livro que o Olavo pede para ler é Teoria Geral das Tensões, Meu Senhor Jesus. Esse livro não só é o 9º livro da Mathesis, então já numa posição alta que pressupõe uma gama de conhecimentos anteriores, como também é um livro que o Mário não conseguiu acabar. E, portanto, é um livro só composto por um aglutinado de fichas que a filha dele, a Yolanda, organizou. Então não é um livro acabado. É um livro que você tem que conectar pontos. E como você conecta pontos sem entender o que são esses pontos? Depois vem tratado de esquematologia, filosofia da crise, ele mistura tudo. Não estuda desse jeito que eu garanto para você que você não vai entender Mário Ferreira dos Santos. O Olavo não entendeu Mário Ferreira dos Santos. Eu digo e provo. Aqui na descrição vai ter um artigo que eu fiz alguns meses atrás, coisa de 4 meses, e nesse artigo eu pego a frase do Olavo que ele disse numa aula na década de 90, que eu tive acesso à transcrição dela, e eu vou respondendo ponto a ponto. Ele pega a filosofia concreta e ele interpreta ela de um jeito completamente idiota. É um artigo curto, rápido de ler, fácil, mas é só para provar o ponto que eu estou argumentando, que ele não entendeu e que a ordem de leitura que ele propõe é idiota. A ordem do Mário é melhor, porque o Mário Ferreira dos Santos, aliás, foi e sempre será o maior especialista em Mário Ferreira dos Santos. E é assim com qualquer filósofo, na verdade. Tá certo? Então, era só isso que eu queria falar por hoje. Tá? Eu sei que é pouca coisa, não é muito profundo, mas isso vai ter uma utilidade. Então, para compensar a baixeza do nível desse vídeo, eu vou fazer um outro sobre libertarianismo, de novo, como vídeo extra, para tentar suprir a falta de conteúdo. Tá? Mas eu gosto de andar devagar para ter certeza que todo mundo está acompanhando os passos. Tá certo? Então, por hoje é só. Muito obrigado por me assistir e até mais tarde.